Amigos, bem-vindos a mais um mergulho profundo com a gente. Dessa vez vamos desbravar um dos capítulos mais densos e importantes da Bíblia. Gênesis 3, a história da queda. Oh. Essa passagem, acho que como a maioria de vocês já sabem, né, ela não é só um relato histórico, mas um espelho da condição humana, que ecoa em nossos corações até hoje. É verdade. É como se a gente olhasse para esse texto e visse, tipo, nossa, a raiz de tantas coisas, né? Que a gente vive, que a gente sente, que a gente experimenta no mundo. E aí, para te ouvir um pouquinho sobre isso, o que Gênesis 3, no que ele é tão central assim para a nossa fé, para o cristianismo? Bom, Gênesis 3 é o ponto de partida, né, para a gente entender a origem do pecado, a necessidade da redenção e, finalmente, a promessa da restauração. É a base, né, para toda a narrativa da salvação, que se desenrola ao longo das Escrituras. A gente pode dizer que, tipo, a fundação, né, da história, assim, que vai se desdobrar. Exato, é o prólogo de tudo. Bom, e para nos aprofundarmos nesse mistério, a gente vai usar como guia, né, a análise de a queda, o pecado original e a redenção em Gênesis 3, né? Isso. Que é uma obra que eu sei que você aprecia bastante, né? O que te fascina nesse material? É bem profundo. Ah, E ele, como se fosse um mapa, ele nos conduz pelos labirintos da alma humana e da ação divina. legal, gostei dessa imagem Zó. no mapa, né? Ah. E me diz, o que te fascina nesse cenário inicial, né? A gente tá falando do Jardim do Éden. A harmonia, a perfeição, a intimidade entre Deus, o homem e a natureza. Adão e Eva viviam em comunhão plena com o Criador, desfrutando da liberdade e da abundância do paraíso, o estado de graça, que infelizmente não duraria para sempre. A gente já sabe, né, como a história continua. Mas é bonito imaginar esse início, né? Sim? Perfeito. Uhum. E aí, nesse jardim perfeito, a gente tem duas árvores que se destacam, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a sua visão sobre o simbolismo dessas árvores? Olha, elas representam, né, a dualidade da existência humana, o livre-arbítrio e os limites da nossa liberdade. A árvore da vida simboliza a dádiva da vida eterna, a comunhão ininterrupta com Deus. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal representa o poder de escolha, a capacidade de discernir, mas também a possibilidade da desobediência. E Deus, em sua sabedoria, ele coloca um limite, né? Não comer do fruto da árvore do conhecimento. No dia em que dela comeres, certamente morrerás, advertiu. Porque Deus, em meio a tanta abundância, né? A gente vê ali no Éden que eles tinham tudo, né? Por que colocar essa restrição? A proibição não era um ato de tirania, mas de amor. Deus, conhecendo a fragilidade humana, queria proteger Adão e Eva das consequências da desobediência. A restrição, na verdade, era um sinal da sua bondade. Um limite que visava preservar a liberdade e a vida em sua plenitude. É interessante pensar nisso, né? Porque a gente, às vezes, tende a ver Deus como Deus que impõe regras, né? Só que, na verdade, as regras, elas têm uma função, né? Sim, sim. É como se Deus estivesse dizendo assim, eu lhes dou tudo, né? Mas confio que farão a escolha certa. Bonito. Mas aí que entra a figura da serpente, né? Astuta, enganadora e usa uma estratégia bem sutil, né, para seduzir Eva. Como que ela faz isso? A serpente, símbolo do mal, se aproxima de Eva com uma pergunta aparentemente inocente. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Né? Uma pergunta que semeia a dúvida, distorcendo a palavra de Deus e plantando a semente da desconfiança. É a tática clássica, né? Distorcer a verdade, questionar a bondade de Deus e despertar a cobiça pelo proibido. Você já se viu em situações onde a verdade é distorcida para te levar para longe de Deus? Com certeza. A todo momento, né, a gente é bombardeado com informações distorcidas, meias verdades que tentam nos afastar do caminho da verdade. Cabe a nós, como cristãos, discernir o que é genuíno e que manipulação. A gente precisa ter essa sabedoria, né, esse discernimento. Para não cair nessas armadilhas. Voltando para a narrativa, né, a serpente, depois de plantar dúvida, ela parte para a negação das consequências. É certo que não morrereis. Uma promessa de impunidade. Que infelizmente seduz Eva. Quem não gostaria de se livrar das consequências de seus atos, né? Mas a serpente vai além e atribui motivos egoístas a Deus. Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. É a tentativa de manchar a imagem de Deus, pintando como um ser invejoso que impede o homem de alcançar a plenitude do conhecimento. A serpente apela para o orgulho, para a ambição de ser como Deus, ignorando que a verdadeira sabedoria está em se submeter à vontade do Criador.
E essa estratégia funciona, né? Eva, seduzida pela beleza do fruto, pela promessa de conhecimento e pela insinuação de que Deus a estava privando de algo grandioso, ela cede à tentação. Mas o que me intriga nesse episódio é a descrição detalhada da queda de Eva. É como se a gente estivesse ali acompanhando cada passo, né? Cada movimento da mente dela, né? Como que você vê essa descrição? O texto bíblico ele nos mostra a progressão do pecado na mente humana. Primeiro, Eva é atraída pelo fruto. A mulher viu que a árvore era boa para se comer. O pecado, muitas vezes, ele se disfarça de algo apetitoso, que satisfaz os nossos desejos carnais. Em seguida, Eva se deixa levar pela beleza do fruto, agradável aos olhos. O pecado também pode ser esteticamente atraente, sedutor aos nossos sentidos. Ele se disfarça, né? De algo bom. E por fim, a serpente promete a Eva sabedoria e status, desejável para dar entendimento. O pecado, nesse ponto, apela para a nossa vaidade intelectual, por desejo de poder e reconhecimento. A gente vê aqui o padrão clássico da tentação, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É impressionante como essa narrativa escrita há milênios descreve com tanta precisão a dinâmica da tentação. Que ainda nos aflige hoje, né? É muito atual. Uhum. É como se fosse escrito hoje, né? Pensa nas nossas lutas. E, voltando na história, o que acontece imediatamente após Eva comer do fruto proibido? É como se uma cortina caísse. Revelando a nudez da alma humana, o texto diz que os olhos de ambos se abriam e perceberam que estavam nus. A inocência dá lugar à vergonha, a intimidade com Deus se transforma em medo e a harmonia do Éden é rompida. É um momento crucial, né? De mudança, assim. Uhum. De antes e depois. A partir desse momento, a percepção de Adão e Eva sobre si mesmos e sobre o mundo muda completamente. A nudez física se torna um símbolo da nudez espiritual, da exposição da sua desobediência, e a vergonha, antes inexistente, os leva a se esconder de Deus. É um retrato da nossa própria experiência com o pecado, né? A gente tenta se esconder, encobrir a nossa culpa, fugir da presença de Deus. E essa tentativa de fuga, né, ela se manifesta na construção de barreiras, de máscaras que escondem a nossa verdadeira identidade. Se esconde atrás de tanta coisa, né, para não ter que lidar com essa realidade, né, da nossa falha e do nosso erro. É verdade. E essa tentativa de encobrir o pecado, ela se repete ao longo da história, né? Adão e Eva, envergonhados, costuram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. É uma tentativa inútil de esconder a sua culpa, de negar a gravidade do seu ato. Mas Deus, em sua onisciência, ele sabe onde eles estão, né? E o que fizeram. E a pergunta que ele faz a Adão é como um raio-x da alma humana. Onde estás? Mas essa pergunta não visa obter informação, porque, né, Deus já sabe a resposta. Qual o significado dessa pergunta, na sua visão? É uma pergunta que busca despertar a consciência, levar Adão e Eva a reconhecerem a sua condição, a confrontar a realidade da sua desobediência. É um convite ao arrependimento, à confissão sincera do pecado. É como se Deus estivesse dizendo, né? Não adianta se esconder, pois eu vejo o seu coração. Sim, exatamente. E a resposta de Adão é emblemática, né? Ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. E escondi-me. Ao invés de assumir, né, ele meio que foge da responsabilidade. Adão, em vez de assumir a responsabilidade por seu ato, ele culpa a sua nudez e o medo. É tentativa de transferir a culpa para algo externo, para uma condição imposta e não para uma escolha consciente. E aí, Deus continua, né? Pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses. E aí ele tenta se esquivar da culpa, né? Jogando a responsabilidade para Eva. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Vemos aqui a primeira tentativa de culpar o outro, de fugir da responsabilidade pessoal. É a origem da desculpa, o diabo me fez fazer isso, né? A negação do nosso livre-arbítrio e da consequência de nossas escolhas. Nossa, que interessante pensar nisso, né? Que essa desculpa já começa ali, no jardim do Éden. Faz parte da natureza humana caída, né? Infelizmente. E Eva, por sua vez, culpa a serpente, né? A serpente me enganou e eu comi. É a tentativa de se isentar da culpa, né? Atribuindo a responsabilidade a uma força externa, a um ser maligno que teria manipulado. Mas será que realmente nós somos enganados? Ou será que, em algum nível, a gente desejou aquilo que o pecado nos ofereceu? Essa é uma pergunta que nos leva a refletir sobre a natureza da tentação e sobre nossa própria responsabilidade. Mas continuaremos essa conversa na próxima parte do nosso mergulho, explorando as consequências da queda e a justiça misericordiosa de Deus. Então fica o convite para você que está nos acompanhando, né? Continua conosco nesse mergulho profundo em Gênesis 13. A gente volta já com a segunda parte.
E retornamos aqui para a segunda parte do nosso mergulho profundo em Gênesis 3, amigos. Na primeira parte, a gente explorou a harmonia do Éden, a astúcia da serpente, a fragilidade humana diante da tentação. A gente viu como a desobediência de Adão e Eva rompeu a comunhão com Deus, né, manchando a criação com a sombra do pecado. E agora, a gente vai se aprofundar nas consequências dessa queda e na justiça misericordiosa de Deus. Pois é, né? É impressionante como essa narrativa, apesar de nos confrontar com a realidade do pecado, também revela a grandeza do amor divino, né? Mesmo diante da desobediência, Deus não abandona a sua criação, mas traça um caminho de restauração. Mas antes de falarmos sobre a redenção, a gente precisa entender as consequências da queda, né? O impacto do pecado na humanidade, na criação. Sim, as consequências do pecado são profundas e se estendem por todas as esferas da vida. Deus, em sua justiça, ele pronuncia julgamentos específicos sobre a serpente, a mulher, o homem e a própria criação. Cada um deles carrega as marcas da desobediência, experimentando a dor da separação e a ruptura da harmonia original. É interessante a gente pensar nisso, né? Que o pecado ele tem consequências, né? Não é algo que fica impune. Exatamente. E começando pela serpente, né? O que a gente pode destacar na sua condenação? A serpente, símbolo da astúcia e da mentira, ela é amaldiçoada a rastejar no pó, a viver em constante humilhação. Deus decreta. Porquanto fizeste isto, maldita serás entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Nossa, que forte, né? É como se a serpente que antes se movia com liberdade, né, agora fosse subjugada, forçada a viver na poeira, né, símbolos da sua derrota, da sua degradação. Mas a condenação da serpente vai além da humilhação física, né? Exatamente. Deus também declara: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Que frase poderosa, né? É a primeira promessa messiânica da Bíblia, né? O anúncio da vitória final sobre o mal. O descendente da mulher, que a tradição cristã identifica com Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente, derrotando o pecado e a morte. Essa promessa, conhecida como proto-evangelho, é um raio de esperança em meio à escuridão da queda. É um vislumbre da redenção que se concretizará na cruz. Mas antes de chegarmos a esse ponto culminante da história, né, a gente precisa entender as consequências da queda para a mulher. O que te chama atenção na sentença pronunciada por Deus sobre Eva? Nossa, a dor, a submissão e a dificuldade nos relacionamentos. Deus declara: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A maternidade, que antes era vista como uma bênção, né, agora se torna uma experiência dolorosa. O relacionamento entre homem e mulher, que no Éden era marcado pela harmonia e pela igualdade, agora é marcado pela tensão, pelo desejo de controle e pela submissão. É como se o pecado tivesse contaminado o amor, né? Introduzindo a dor, o egoísmo e a luta pelo poder. E as consequências para o homem? O que a gente pode destacar? O trabalho árduo e a mortalidade, Deus declara a Adão: porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Caramba, a terra que antes era fértil e abundante, agora produz espinhos e cardos. O trabalho que no Éden era prazeroso e criativo, agora se torna uma tarefa árdua e penosa. A morte antes inexistente agora se torna uma realidade inevitável para toda a humanidade. Esses julgamentos, apesar de parecerem severos, revelam a santidade de Deus e as consequências inevitáveis do pecado. A desobediência rompeu a harmonia original, introduzindo a dor, o sofrimento e a morte no mundo. Mas, mesmo diante do juízo, a gente pode perceber a misericórdia divina. Deus, em sua compaixão, veste Adão e Eva com túnicas de pele. Um ato que, além de prover proteção física, aponta para o sacrifício expiatório de Cristo. É verdade, né? Esse ato de vestir o homem pecador com a pele de um animal sacrificado prefigura a obra redentora de Cristo, que se entregou em sacrifício para nos vestir com a sua justiça. Que coisa linda, né? Mas além desse vislumbre da redenção, o que mais te chama a atenção da reação de Deus à queda? A expulsão do Éden, que à primeira vista pode parecer uma punição cruel, mas na verdade é um ato de amor e proteção. Deus, em sua sabedoria, impede que Adão e Eva comam da árvore da vida e vivam eternamente em um estado de pecado e separação. Que interessante, né? É como se Deus estivesse dizendo: eu não quero que vocês permaneçam neste estado de sofrimento e alienação. Eu tenho um plano melhor para vocês. Mas qual seria esse plano? A redenção. A restauração da comunhão com Deus através de Jesus Cristo.
Mas essa é uma história que se desenrola ao longo de toda a Bíblia e que exploraremos mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. Então fica aqui o convite para você que está nos acompanhando, né? Continuar com a gente nesse mergulho profundo em Gênesis 3. A gente volta já com a terceira e última parte. E aqui estamos, amigos, para a última parte do nosso mergulho em Gênesis 3. Exploramos a beleza do Éden, a astúcia da serpente, a queda da humanidade e as consequências do pecado. Vimos a justiça de Deus, mas também a sua misericórdia, a promessa da redenção que se concretiza em Cristo. E aí eu te pergunto, como essa narrativa milenar se aplica à nossa vida hoje? Como a gente traduz essa história para a nossa realidade? Essa é a pergunta-chave. Gênesis 3 não é apenas um relato do passado, mas um espelho da nossa própria condição. As marcas da queda estão presentes em cada um de nós, na nossa luta contra a tentação, no peso da culpa, na busca por significado, na sede por algo que preenche o vazio no nosso coração. É como se a história de Adão e Eva se repetisse em cada geração. Em cada coração humano. Mas se a queda é a nossa herança, a redenção é nossa esperança. E como a gente aplica essa verdade à nossa vida prática? Como vencer as tentações, lidar com a culpa, experimentar a restauração que Deus oferece? A narrativa da queda ela nos dá pistas importantes para essa jornada de volta para Deus. Em primeiro lugar, ela nos alerta para os disfarces da tentação. Assim como a serpente se aproximou de Eva com uma pergunta aparentemente inocente, a tentação muitas vezes se apresenta de forma sutil, disfarçada de algo bom, atraente, irresistível. É verdade. O pecado raramente se apresenta como um monstro horrível, mas como um anjo de luz prometendo prazer, poder, conhecimento, status. Cabe a nós, como cristãos, discernir o que é genuíno e o que é ilusão. E como a gente faz isso na prática? Através da palavra de Deus, que é a nossa bússola, a nossa espada contra as mentiras do inimigo. A gente precisa conhecer a verdade para não ser enganado pelas falsas promessas do mundo. E também a gente precisa estar atento aos nossos próprios desejos, identificando aqueles que nos afastam de Deus. É um exercício diário, né? De autoconhecimento, de vigilância, de oração. Mas e quando gente, mesmo vigilante, cai em tentação? Cede aos nossos desejos e experimenta o peso da culpa. O que a gente faz? A narrativa da queda também nos ensina sobre a importância da confissão e do arrependimento. Adão e Eva, em vez de reconhecerem o seu erro, tentaram se esconder, transferindo a culpa para o outro e até mesmo para Deus. Mas essa atitude só aprofundou a dor e o afastamento do Criador. É como se a tentativa de encobrir o pecado criasse um muro entre nós e Deus. Um abismo de vergonha e medo que nos impede de experimentar o seu perdão. Exatamente. Mas a boa notícia é que Deus, em sua infinita misericórdia, nos oferece um caminho de volta. A confissão sincera, o reconhecimento do nosso erro e o desejo de mudança abrem as portas para o perdão e a restauração. É como se a luz da graça divina dissolvesse as trevas do pecado, trazendo cura e libertação. Que mensagem libertadora. É como se um peso fosse tirado dos nossos ombros quando a gente se coloca diante de Deus com sinceridade e humildade. Mas como a gente vive essa verdade no dia a dia? Como experimentar a graça de Deus de forma prática? Através do relacionamento com Jesus Cristo, que se entregou na cruz para nos reconciliar com Deus. Em Cristo, a gente encontra perdão para os nossos pecados, a cura para as nossas feridas e a força para vencer as tentações. A cruz é o ponto de encontro entre a justiça e a misericórdia divina. É ali que a nossa dívida é paga, nossa culpa é perdoada e nós somos reconciliados com o Pai. Mas essa reconciliação não se limita à nossa esfera individual, né? Exatamente. A redenção em Cristo se estende a toda a criação. Gênesis 3 nos mostra como a queda afetou não apenas a humanidade, mas também a natureza. A terra foi amaldiçoada, o trabalho se tornou árduo, a morte passou a ser uma realidade. É como se a criação gemesse aguardando a redenção final, mas a Bíblia nos assegura que a vitória de Cristo na cruz também alcança a natureza. Em Apocalipse a gente lê sobre a Nova Jerusalém, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. É a promessa da restauração completa, da harmonia universal entre Deus, o homem e a natureza. E essa esperança nos impulsiona a viver de forma diferente, cuidando da criação, buscando justiça e paz, testemunhando do amor de Deus que transforma todas as coisas. Que é a perspectiva. A história da queda, que começa com a tragédia da desobediência, termina com a promessa da redenção, da restauração completa em Cristo. E que lição a gente tira dessa jornada? A lição da humildade, da dependência de Deus e da esperança inabalável na sua graça. Mesmo em meio às nossas falhas e fragilidades, o amor de Deus nos alcança, nos perdoa e nos convida a participar da sua obra de restauração. Que essa verdade se enraize nos nossos corações, amigos. E que a gente possa viver cada dia consciente da nossa necessidade de Deus, confiante na sua graça e comprometido em ser agente da sua transformação no mundo. Para encerrarmos, eu queria te convidar para conduzir um momento de oração, agradecendo a Deus pela sua misericórdia e pela promessa da redenção. Com prazer.
Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra que nos revela a nossa história, a nossa fragilidade e a tua imensa graça. Reconhecemos que somos marcados pela queda, que lutamos contra a tentação e que muitas vezes nos desviamos dos teus caminhos. Mas te agradecemos porque em Cristo encontramos o perdão, a cura e a esperança da restauração. Te pedimos que nos ajude a viver a luz da tua verdade, a vencer o pecado e a ser agente da tua transformação no mundo. Que a tua graça nos sustente, o teu amor nos guie e a tua paz nos inunde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim a gente conclui mais um mergulho profundo, amigos. Espero que vocês tenham apreciado essa jornada por Gênesis 3. Até a próxima.